Boa noite, pessoal. Estamos aqui no podcast Vida Saudável em Debate e hoje a gente tem um convidado muito especial, tá? Vou me apresentar um pouquinho e depois vou passar para ele a palavra para ele apresentar para a gente também. Eu sou a Gabi, nutricionista, tenho pós-graduação em comportamento alimentar e coach nutricional e estou fazendo uma segunda graduação em psicologia. David, nosso convidado, psicólogo, apresente-se, por favor. Boa noite, eu sou o David, sou psicólogo, especialista em psicologia da infância e adolescência e mestre em psicologia clínica. Muito bom. Edi? Eu sou a Edi do Empório Manjericão, trabalho com alimentação saudável e natural. Boa noite, meus lindos. Eu sou a Aline, sou médica, trabalho com a endocrinologia voltada para o emagrecimento, longevidade, bem-estar e a vida saudável que você merece. Boa noite, pessoal. Sou Luciano Viana, sou personal trainer e trabalho com negócios. Muito bem, vamos lá. David, conta um pouquinho primeiro da sua trajetória, né, na psicologia. Conta um pouquinho do seu trabalho, pra gente se conhecer um pouquinho melhor. E falar da psicologia, a gente vai precisar de uns 3 episódios. Bem brevemente, né, um pouquinho do... Você 2 minutos você tem. 2 minutos? Como que eu conto a história da psicologia em 2 minutos na minha vida? Bom, eu tive a sorte de ter psicologia no ensino médio. Eu fiz escola pública, eu tive psicologia no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. No primeiro ano, a professora foi dar aula de psicologia, ela desenhou na lousa a estrutura freudiana de id, ego e superego. E começou a explicar o que era aquilo, falando pra gente sobre psicologia. Quando ela fez essa apresentação, eu parei. Eu tinha 14 anos, eu fiquei apaixonado e eu falei, até então eu queria fazer medicina, né? Eu tinha uma ideia, assim, alguma coisa na área de biológicas, e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu fiquei apaixonado, fiquei pra lousa e dali em diante, sempre a psicologia foi a minha primeira opção de vida. Nossa, que bacana. Sim, aí eu quis fazer o curso de psicologia, eu precisei começar a trabalhar muito cedo, trabalhei na época, tinha uma profissão que chamava office boy, hoje já não existe mais. E aí Hoje é motoboy. Pois é, fui trabalhar na área administrativa e a minha família não me apoiou. As pessoas falavam que eu tinha que fazer administração. Naquela época, imagina, em 97... por aí, 98, que o mercado da psicologia estava saturado, que a gente tinha profissionais demais na área, então que eu ia passar fome, que não ia ser legal. E eu falei, poxa vida, acho que eles têm razão. E aí o que eu fiz? Me matriculei no vestibular de psicologia. Porque mesmo eles tendo razão, eu já trabalhava e eu falei, eu vou atrás do meu sonho. Aí não passei uma, não passei duas, me revoltei, prestei vestibular em outras universidades, passei em pedagogia numa universidade pública no Paraná, fui fazer... Fiz o primeiro ano, tranquei no segundo, voltei para São Paulo. E aí, quando eu voltei para cá, comecei a trabalhar numa empresa que eu fiquei 13 anos trabalhando, numa multinacional, na Xerox. E 2 anos depois que eu entrei, eu falei, agora volto a estudar. E aí eu fui fazer psicologia. E de lá para cá, não parei de estudar. Então, fiz a graduação, emendei uma pós, fiz outra. Fiquei como voluntário lá no instituto, na Unifesp, estudando também e atuando como voluntário. Terminei fazendo clínica para tudo isso e fui fazer mestrado. E continuo a clínica até hoje. Estou formado desde 2007, então tem um chãozinho aí. Bacana, desde sempre atrás do seu sonho. A gente tem que lutar, né? Então acho que a gente vai ouvir opinião de todas as naturezas. Eu costumo ouvir, embora eu seja um pouquinho teimoso, mas eu falei assim, bom, é isso que eu quero, eu vou estruturar como eu posso fazer essa faculdade, esse curso. Então eu não consegui fazer na universidade pública, eu fui trabalhar numa empresa que eu tivesse condições de conciliar trabalho e estudo. E fui fazer a psicologia. Perfeito. E aí a gente trouxe aqui, né, como uma pauta que tá muito... a gente tá escutando muito, né, hoje em dia, que é a síndrome de burnout. Sim. Né? A gente queria te perguntar, como é que é caracterizada e como é o diagnóstico dessa síndrome? E é muito bom a gente poder falar sobre isso, porque para falar de burnout a gente tem que fazer toda uma contextualização, né? A Aline é médica, tá aqui, ela pode ajudar a gente, porque quando a gente pensa em síndrome, a gente precisa pelo menos ter 3 desvios, sinais 3... e sintomas, né? Síndromes é caracterizado por sinais e sintomas. Isso, e no mínimo 3, né? Então quando a gente tem 3, aí a gente pode pensar em síndrome. E falar em burnout, como é que a gente vai falar sobre isso sem pensar numa linha histórica do que aconteceu conosco em 2020, que foi um ano pandêmico. Então a vida de toda a população mundial, mudou. Ela sofreu esse atravessamento porque a gente estava acostumado com um ritmo de vida e foi para outro ritmo. As pessoas precisaram ficar trancadas em casa, quer dizer, parte da população, porque quem trabalha em hospital, quem trabalha trabalhei.
em serviços básicos. Parei um único dia. Então não pôde parar, ficou exposto. Então, como é quando você tem uma determinação da saúde falando fique em casa, se proteja, você precisa sair para trabalhar? E encarar o medo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Encarar o Fiquei quê? quase 2 anos sozinha medo. no medo. Ah, o medo. Então o medo, ele faz com que o nosso corpo reaja de que maneira? Já é um sintoma? Mas quando a gente tá com medo, quando a gente sente medo, como o corpo costuma reagir? Adrenalina. Adrenalina. A gente fica pronto, então é um mecanismo de luta e fuga. Então, o medo é um fator estressor? Com Ele certeza. pode ser considerado assim? Então, o trabalho, né, claro, eu amo a psicologia, amo o que eu faço, imagino que vocês também gostem do que fazem, mas o dia a dia, ele causa cansaço, ele tem um desgaste. Imagina você adicionar elementos a mais da sua prática laboral, da sua prática de trabalho, que vão te desgastar, que vão te consumir, te estressar. Então, o burnout, ele é um conjunto de sintomas que vem em decorrência do desgaste da atuação profissional. Por que eu falei da pandemia? Então, imagina, você tira as pessoas do ambiente de trabalho, tranca em casa, e quem mora ou morava em apartamento sabe o que é isso, né? Porque as pessoas curtiam toda a estrutura do apartamento, piscina, área comum, e de repente você fica trancado em 50, 60. Com outras pessoas que moram com você e tendo que... Criança Que você não Viver. ficava o dia inteiro, só via pra jantar, só via no café da Que manhã. você ama, mas não estava acostumado ali, né? A ver o dia 24 inteiro horas. e às vezes você ama fica... 2 horas por dia, né, Gabi? E às vezes você fica preso no quarto, né? Porque é isso, quando em casas que tinham mais de uma pessoa ali, você não podia ficar com o apartamento inteiro, né? Você E ficava trabalhando ali na sua mesa, do lado tinha a sua cama e sua mesa, assim, você... Produzindo. Né? No ambiente que você dorme, que você convive com outras pessoas. Então, o trabalho invadiu as nossas casas. Saiu da rotina. Sim. Total, né? Então, a rotina, muito bem colocado, ela dá uma sensação de controle para todos nós. Conforto, né? E o Conforto. controle também dá conforto. Então, a gente fica mais tranquilo. Então, de repente, nosso mundo foi sacudido. A gente perdeu o controle total. A gente perdeu o controle, a gente ficou com medo, se sentiu ameaçado. Notícias que vinham de toda a natureza, as famosas fake news. Então a gente ficou ameaçado de muitas maneiras. E o ritmo de trabalho aumentou muito. Por quê? Quando você sai para trabalhar, você chega, vamos pensar numa carga horária básica das 8 às 18, você sai de casa mais cedo, tem o tempo do translado, você vai pensando o que vai fazer, o que tem que fazer, você vai organizando mais ou menos, chega lá, começa seu dia. Vai embora, você vai se desligando do trabalho, vai pensando o que eu vou encontrar em casa, meu Deus, eu tenho que cozinhar feijão, eu tenho que estender a roupa que eu deixei na máquina, seja o que for. E no trabalho home office? Como é que funciona isso? Você não desliga, né? Não tem a pausa. Não tem. Muita gente trabalhou de pijama e trabalha até hoje de pijama. Então, enquanto você tá ali trabalhando, você coloca... Deitado na reunião. Deitado na reunião. Fazendo um curso Hora de online almoço, deitado. você tá trabalhando, Tá você trabalhando, tá vendo alguma coisa. colocando a roupa, colocando a comida no fogão pra fazer. Quem tem criança tá ajudando os filhos de alguma maneira. Então a gente teve uma sobreposição de tarefas. As atividades foram ficando cada vez mais sobrepostas. E o desgaste, consequentemente, aumenta. Aumentou No muito. entanto, a síndrome do burnout também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Sim. Justamente porque você chega nesse esgotamento de estresse, de exaustão extrema e tudo mais. E uma curiosidade, que burn quer dizer queima e out, exterior. Então é como se estivesse queimando por fora. A gente externaliza toda aquela confusão, todo aquele caos, né? Esse incêndio. Então, se a gente pegar isso que a Aline está trazendo, é muito legal, até para as pessoas entenderem esse burnout, esse incêndio, esse fogo que corrói por dentro, que a gente pode pensar nos sentimentos e nos pensamentos. Ele sai. Ele externaliza. A pálpebra, quando a gente fica assim, com o olho piscando, as mãos trêmulas, a boca seca, o taquicardia, o coração dispara, a mão vai suando. Tô me identificando. E agora? São Mas sintomas sempre ligado característicos. Mas às sempre- situações de trabalho. É isso que eu ia perguntar. Então. Mas, por exemplo, você comentou da... Desculpa, Gabi. Você comentou da pandemia, Sim. que todo mundo passou por isso. Sim, Eu tô falando agora como empresária. sim. Mas, assim, a responsabilidade dessas coisas que aconteceram da pandemia, ela não pode ser... Porque a gente sabe que muita gente tem burnout por conta de pressão de empresa, por conta Perfeito. de empresa que não trata o funcionário da forma como deveria ser tratado, e aí o funcionário acaba desenvolvendo a síndrome. No caso da pandemia, as empresas
elas não tinham muita gestão sobre isso, porque aí a pessoa estava lá dentro da casa dela, dentro do escritório, convivendo com mais 5, 6, numa condição inadequada de trabalho, sem lugar onde sentar. Como que fica? Eu considero que isso tem a ver com o trabalho ou foi uma situação geral? Eu separo isso da parte de trabalho. Ótima pergunta, isso é maravilhoso, porque aí a gente já consegue até trazer uma outra pauta, uma outra discussão. Não dá pra gente abrir um formulário com 4 ou 5 perguntas na internet, preencher e falar, já sei o que eu tenho burnout. Por quê? Um dos contextos é o pandêmico, mas pra gente entender e diagnosticar de fato como burnout, eu preciso identificar que a causa principal ou as causas principais estão relacionadas ao trabalho, ao meu exercício profissional, seja ao contexto, seja as relações de trabalho, como você falou. Então, Sim, por exemplo, que é o mais comum, né? é um ambiente onde eu sofro pressão, algum tipo de discriminação, um ambiente de trabalho que eu não tenho a estrutura, por exemplo, quando a gente trabalha em escritório, numa empresa, em algum lugar fora, eu costumo ter uma cadeira adequada, mesa adequada, ar-condicionado, ventilador. E na casa da gente? A gente está Mesa de preparado para jantar. isso? Você tá trabalhando sentado na cama, né? Na cama. Você não tem. Às vezes você tinha que dividir a mesa do jantar com as crianças que estavam fazendo aula online. E aí eu fiz um artigo falando sobre isso no mestrado, é muito interessante, porque você está ali trabalhando, você está no atendimento online ou numa reunião, passa o carro do ovo, o caminhão do gás, é cachorro latindo. Então esses são fatores estressores que a gente considera ambientais, porque o som é o ruído que atravessa e a exposição a esse ruído de forma contínua é desorganizador. Então esse é um dos fatores. A pressão pela entrega da produtividade é um fator que é exclusivo do ambiente de trabalho. Então, como eu me relaciono com essa pressão? Eu tenho uma empresa que faz as considerações, bom, o computador quebrou, teve outras situações, então por isso eu vou amenizar a pressão. Não, você vai ter que entregar um número, você vai ter que bater a meta de qualquer maneira. Então, esse tipo de pressão a gente considera assim como um fator importante para considerar o burnout. A síndrome hoje ela está mais relacionada para o colaborador ou para o empreendedor, pela sua experiência, pelas pessoas que passam no seu consultório? Para ambos, mas é porque hoje é como você falou que você não parou na pandemia. Por quê? Porque eu trabalho com serviço essencial. E? Mas eu fiquei isolada 2 anos, sem ninguém na minha casa. Porque como eu trabalhava todos os dias, eu não queria que ninguém corresse o risco de ficar contaminado. Sim. Então, durante o tempo que durou a pandemia, eu fiquei em casa o tempo todo. A gente dispensou a moça que trabalha em casa. Os meus filhos, cada um foi para um canto e eu fiquei sozinha. Mas o meu é um trabalho essencial. Eu tenho loja de produtos naturais, que é mini mercado, e eu fiquei aberto o tempo todo. Então... E a preocupação em continuar mantendo aquele trabalho e os funcionários? Os funcionários, o que eu fazia? Eu pagava Uber, para não deixar eles virem de transporte público. Então, eu pagava Uber para buscá-los na casa deles e para levar. Fazia todo esse transporte todo dia. O que aconteceu com o custo de transporte, então, dos funcionários? Foi altíssimo. Mas assim, eu precisava de funcionário, eu precisava daquelas pessoas ali, eu precisava estar aberta. E eu não podia também expor eles a esse nível de pegar um transporte público todos os dias, porque eu estaria expondo a família deles. Eu pude ficar sozinha na minha casa, mas eles não podiam. Né? Eles não podiam, porque tinha filho pequeno, então eles não podiam ficar sozinhos. Então, teve um pensamento sistêmico. Você pensou não só em manter o teu negócio aberto, faturando. Sim, mas com a saúde deles. Isso, Que e era das pessoas com as entendeu? quais eles conviviam na Porque eu época. falava assim, eu cheguei a pegar Covid, mas assim, eu conseguia ficar isolado na minha casa. Eu não tinha esse perigo de contaminar as pessoas próximas. Mas eles não, né? E o que aconteceu com o teu faturamento na época da Covid? Foi a melhor época do Olha aí que histórico. importante. Mas quando começou... Porque como era alimento e foi era o um que produto subiu. essencial, as pessoas estavam muito focadas. Eu trabalho com alimentação saudável, Vamos agora focar, não tá né? mais, né? Porque as pessoas acham que só iam morrer de Covid. Mais nada mata. Não. E aí as pessoas estavam muito focadas em aumentar a imunidade. E é o meu foco a alimentação saudável. Então foi onde cresceu. Agora eu falo, acabou a Covid, todo mundo tem vida eterna. Vamos viver 2000 anos. Porque agora ninguém mais tem essa preocupação. Mas a preocupação era, vou comer bem, me alimentar bem, ter uma vida saudável, porque eu não quero pegar Covid e eu não quero morrer. Você falou que trabalha com empreendedorismo, então eu acho que assim, uma grande preocupação dos empreendedores,
dos autônomos, manter o meu faturamento, continuar me sustentando. Então a gente tem preocupações que são características. Eu não posso dizer que a preocupação do empregador é maior ou menor e a do empregado é maior ou menor. O que eu posso avaliar é o desgaste provocado por essa preocupação. O desgaste provocado em relação à rotina de trabalho. Porque senão eu vou por um outro caminho de julgar. Falar, mas o empregador tá com a vida ganha, ele não tem preocupação. E tem folha para pagar, tem impostos, né? Então, olha só, eu aumento o custo com transporte. Então, a ideia é a gente avaliar realmente a relação que aquela pessoa, seja como empregador ou como empregado, tem com a atividade profissional. É claro que os números, eles são alarmantes. A gente teve agora em outubro de 2023, saiu uma pesquisa dizendo que 30% dos trabalhadores brasileiros foram diagnosticados com burnout. Eu coloquei aqui, eu puxei um número que diz que 70% é diagnosticado no Brasil. Nossa. É porque o Brasil tem uma característica muito importante, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Aqui diz exatamente então, isso. o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não, desculpa. Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com essa síndrome, segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Você tá certo, 30%. É isso. Eu li errado, E mesmo assim já é muito, né? Muito. Mas, aqui no Japão, 70%. mas é subdimensionado. Aqui é 30%, no Japão é 70%. E por que eu digo que é subdimensionado? A Aline, ela participa de um projeto, de uma missão humanitária, há muitos anos, quase 10, né, Aline? Que vai lá para o Amazonas e faz um trabalho. Eu tive a oportunidade de ir com ela um ano, vou esse ano de novo. E lá, os trabalhadores das comunidades indígenas e ribeirinhas que você atendeu, eles são avaliados? A medicina do trabalho chega até lá? Não chega nem medicina, né? Não chega nem nada. a medicina, não chega nem o básico para eles, então não tem essa avaliação. Simplesmente eles trabalham para sobreviver, realmente para sobreviver. O ano que eu fui com a Aline, 2022, foi o primeiro contato que eles tiveram com um profissional de psicologia. E a grande maioria falou que bom que você veio. Eu era o único psicólogo da equipe e eles falaram, nós estamos sofrendo muito por conta da Covid. Questões psicológicas, eles sabiam que era o sofrimento. Mas eles não sabiam o que podia ser, né? Mas e não tinha profissional lá para atender. Eles nunca foram escutados, né? Então, como a gente faz uma pesquisa dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, se parte da população brasileira não é escutada, não é ouvida. Então, se a gente conseguisse abranger toda a população, esses números eles subiriam em muito. Porque nem toda a população tem acesso aos ansiolíticos. Então, se a gente usa a base do consumo de medicamento para fazer essa medição, a gente está negligenciando quem faz tratamento natural. Sim, tem muita gente. E também quem não tem, de fato, acesso à alopatia, aos também medicamentos. aqueles... Que não teve o diagnóstico, né? Os que não teve diagnóstico e fora que os que estão tomando remédio sem a necessidade de tomar. Sim. Então, Porque 50, acha 60, que tem. então. Acha que tem. Então, assim, quando a gente começa a estudar síndromes, começa a ver sinais e sintomas, a gente vai falar, nossa, eu me enquadro nisso, eu sou assim. Mas não necessariamente você tenha este diagnóstico. Então, assim, eu trago do Ministério da Saúde, que ele fala exatamente no site do Ministério da Saúde, que ele fala dos sinais e sintomas. Ele traz vários, dentre eles, cansaço excessivo, físico-mental. Isso eu tenho na depressão, eu tenho no estresse e também tenho no burnout. E tenho em outras patologias também, se a gente for pensar. Desculpa, continua. Não, pode falar. Dor de cabeça frequente, alterações no apetite, seja para mais ou para menos, comer muito ou não comer, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, insegurança, negatividade, sentimento de derrota, sentimento de incompetência, alterações repentinas de humor, então às vezes fica muito irritado, muito feliz, bravo, chateado, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares e por aí vai aí a lista. Então assim, você escutou esses daí, com certeza você aí de casa falou, eu tenho 2, 3, 4 desses que você Mas falou. o que é importante falar é que Aí você fala, mas eu tenho burnout? Essa lista extensa aí de sintomas, né? Elas são características de várias doenças, não é só do burnout. Então, tem aí coisa de depressão, que são iguais, né? Vários sintomas parecidos. Depressão, ansiedade, o burnout, até transtorno alimentar, entrando um pouco na minha parte, né?
A gente tem todos aí. Então é muito importante, quando você sentir alguma coisa, por isso a importância da psicologia, né? Você procurar uma ajuda pra ajudar a entender o que tá acontecendo. Não dá pra se diagnosticar sozinho, né? Porque tem umas pessoas que leem e falam, eu acho que eu tenho. Não é bem assim. O teste do Insta, né? Não dá pra Vamos fazer um teste, se você tiver 3 desses sintomas, você tem TDAH. Não, tem que ter uma avaliação, né? De um Nesse. profissional habilitado para Com isso. certeza. É o mais importante. É um profissional que esteja de fato habilitado. Né? Então vamos procurar alguém que trabalha com saúde mental. Seja o psiquiatra ou o psicólogo, que vai fazer o direcionamento mais adequado. E hoje o que a gente sabe é a combinação das terapêuticas que tem uma resposta mais adequada. O que é essa combinação? Quando necessário, o uso da medicação e as técnicas terapêuticas. Então, a psicoterapia. Eu faço terapia para entender o funcionamento. Como funcionar? Eu uso a medicação porque ela vai me dar condições de lidar de forma diferente. E eu faço a terapia para aprender a como lidar com essas situações. Então, a combinação desses métodos costuma ter mais sucesso. E aí vocês podem falar sobre isso também, porque além de eu aprender a lidar como, eu me cuido melhor, me alimentando, investindo mais naquilo que eu consumo, porque isso vai ter uma resposta A no meu alimentação organismo. está diretamente ligada com uma série de sintomas aí também, de depressão, Com a vida, insônia, né? com a vida. Com a vida. A alimentação é o teu combustível, né? Então, Com certeza. Se você não tiver... Eu brinquei, mas é verdade, assim, as pessoas só achavam que ia morrer de Covid. Agora, elas não acham mais. agora tem dengue, a gente tem dengue outras também tem umas preocupações. achando que vai morrer de dengue, mas elas não têm tanta certeza disso ainda, entendeu? E um dos tratamentos, além da psicologia, que os profissionais mais indicados aí para fazer esse diagnóstico é o psicólogo, é o psiquiatra. Sim. E normalmente um dos primeiros tratamentos é a pessoa tirar férias e fazer o quê? Atividade de lazer com pessoas próximas do seu convívio, com amigos, com familiares e tudo mais. Então, o tratamento não é só medicação. Não é só medicação. É alimentação, é atividade física, é a férias com lazer. Reconfiguração de hábitos, né? Isso é muito importante. Atividade física, a gente sabe que a resposta para essas questões emocionais, a atividade física, ela é essencial. Musicoterapia, a música para quem gosta. Então, alimentação, música, dança, atividade física, contato com a natureza, práticas relacionadas à fé, independente da prática religiosa, do caminho religioso, mas algo que seja... espiritual, né? A espiritualidade como um todo, isso também costuma ajudar. Muito. E aí, a doutora Aline leu, né, uma lista extensa ali de sintomas. Esses são os sintomas mesmo que você falaria sobre o burnout? Total, né? E principalmente a irritabilidade e o sentimento de fracasso. Bater no chefe conta, não? Porque você quer bater, você quer discutir com as pessoas Tem que gente estão que próximas. agride mesmo, porque Sim. chega num esgotamento, no ápice, Agressão física, né? Mas a gente tem outros tipos de agressão verbal. Então, tem muitos tipos de agressão que acontecem no ambiente de trabalho e que muitas vezes a gente vai naturalizando. Eu tenho aqui na minha atuação um pouquinho, talvez 11 anos, 10 no mínimo, de atendimento a médicos no consultório. Eu tô até, minha orientadora do mestrado está lançando um livro agora sobre família. Eu estou escrevendo um capítulo para esse livro falando da psicologia, família e medicina. E é muito interessante porque a saúde mental da medicina não vai bem. E não tem como ir bem. Né? Quando a gente procura um médico, a gente procura um médico para quê? Para ele te ajudar com a saúde, né? Pois é, mas alguém já pensou assim, como está a saúde desse médico? Não. Geralmente não muito boa, né? Pois é. Porque ele virou lá 12, 15 horas, porque ele trabalha em 3, 4 empregos diferentes. 5 minutos cada consulta. 5 minutos cada consulta. De uns anos para cá, muito se fala em atendimento humanizado. O que é um atendimento humanizado? Sempre deveria ser Sempre deveria ser. Então, deveria ser, o atendimento não deveria ser a necessidade de humanizado, deveria ser atendimento. Mas o que se entende por um atendimento humanizado? Um atendimento ali com qualidade, né? Com calma. Acolhedor. Você precisa escutar realmente quem é esse paciente, entender todo o universo, né, que tem ali por trás desse paciente, por que ele tá agindo daquela forma, por que ele tá apresentando esses sintomas, né?
Não aquela coisa rápida que a gente, às vezes, infelizmente, está acostumado a ver, né? De, tá bom, você tem isso aqui, beleza, pronto, próximo. Então, eu imprimo essa lista Não que é vocês estão assim. lendo aí, eu faço um checklist. E pronto. E dou Não é assim, Não. né? Mais um, né? Então... Tem muita coisa por trás. Então não é para eu atender aquela queixa. O atendimento humanizado fala para eu atender a pessoa. O humano que tá na minha frente, é isso? E não a doença, né? Então, só que aí tem uma outra questão pra gente pensar, né? Da forma como a medicina acontece aqui no Brasil, se a gente vai falar em atendimento, a gente vai falar em relação médico-paciente, faz sentido? Sim. Então, a relação entre Duas duas partes. pessoas. Bom. Então, tem que ser uma pessoa que é o paciente e o médico. Ele é humano ali? O médico, claro. É? O médico, Sim. ele tem que ser humano. Precisaria ele é ser. humano. Mas Deveria Pode ser. ser que Deveria naquele ser. momento ele não seja. Então, se a gente pensar na história da medicina, qual a profissão que é considerada um deus, assim, quase intocável? O pessoal fala, né? 50% dos médicos acham que são deuses, os outros 50% Tem têm certeza, né? E isso Pois tem uma fundamentação histórica, porque hoje a gente vive um momento totalmente inovador para todos nós, porque até pouco tempo atrás na nossa história, nós íamos ao médico e falar, doutor, o que eu tenho? A gente perguntava para o médico o que a gente tem. Hoje o paciente chega, olha, doutor, eu li tenho na isso. internet, Sim. eu li no Google Eu tenho isso. que eu me enquadro nesses sintomas, então eu tô com burnout. Sim. Mas você vê a pessoa indo para uma academia, a pessoa levantando da cama, a pessoa indo passear, a pessoa indo para o trabalho todo dia. Aí você olha e fala assim, não, isso não é burnout. Ou, aí quando eu tenho essa dúvida, eu preciso fazer uma anamnese um pouco mais investida. Eu preciso entender o funcionamento e a dinâmica O daquela porquê pessoa. daqueles Investigar sintomas. mais, né? Sim. Exatamente. O paciente já chega com um diagnóstico e não necessariamente é aquele diagnóstico. Mas antes, se a gente pensar numa história, a gente tá em 2023, 24, ó, a loucura. Burnout. A gente tá em 2024, se a gente voltar para 1984, né, 40 anos atrás, o médico, se o médico falasse assim, você está com depressão, alguém questionava isso? Não, era uma verdade, né? Absoluta. Então, Agora tem um questionamento. o médico tinha esse poder. Por quê? Ele detinha o conhecimento. Ele sabia, ele estudou para isso. Só ele. Hoje, com a internet, a gente tem aí o acesso à informação de qualidade e informação duvidosa. Então é o que a gente até escreve lá nesse capítulo que vai ser publicado, é o analfabetismo digital. Porque muitas pessoas têm acesso ao conteúdo, mas não sabem manejar Filtrar. esse conteúdo. Nem né? interpretar, às vezes, né? Então... A Aline falou aí da lista. No Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, mas muitas pessoas podem dar um Google, escrever burnout e pegar a primeira resposta que vem lá, sem saber avaliar qual é a fonte e se é uma fonte de Nossa, isso é qualidade. a coisa mais comum que eu vejo lá na O loja. Ministério da Pois Saúde é. é um site, com certeza, que a gente leva como um site confiável, mas não é porque você tem aquela lista de sintomas que você se enquadra como burnout. Sim. É o que eu falei, né? Tem que entender todo o universo do... Tem que ser desde um atendimento humanizado para entender o paciente, entender que contexto ele está e por que ele está entrando naqueles sintomas, para você entender o direcionamento. Que nem você falou, que pode ser um distúrbio alimentar. Eu vejo isso. Pode ser uma série de coisas. Lá na loja a pessoa fala, mas eu tô com intolerância à lactose porque eu tomo leite e tenho dor de barriga. Mas, gente, isso não é o suficiente para você Não. falar se a pessoa Sim. tem. Você precisa procurar um médico, uma nutricionista, precisa fazer exame, precisa fazer algumas trocas alimentares para você poder entender. Então ela vai ali na internet e coloca dor de barriga. Pode ser intolerância à lactose. Eu comi uma pizza ontem, então, Mas portanto, eu tenho isso- intolerância. Isso vale para Isso é maravilhoso, esse exemplo. É maravilhoso porque estamos em 2024 e hoje uma parcela da população consegue esse recurso. Quando a gente age dessa forma, isso é resquício de um modelo anterior, de um modelo antigo, em que as pessoas não tinham acesso à medicina. A medicina ela sempre foi muito restrita. Então a gente hoje ainda tem regiões do nosso país que as pessoas não têm acesso ao É, isso médico. que eu ia falar, ainda é. Ainda é. A medicina de qualidade ainda é muito restrita. Principalmente. Então, quando eu falo dessa relação humanizada, a gente precisa pensar que o profissional que está ali atendendo, seja no SUS ou em algumas instituições privadas, ele também está batendo meta. Eu estava até... Eu acho que a grande maioria já assistiu aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos. Né? E ele faz uma crítica muito interessante. Ai, Qual é a meu cena Deus, mais né? emblemática que tem do filme? Que ele sai assim...
né? Ele trabalha o tempo todo apertando Ele lá. continua apertando Aí quando ele sai da fábrica. Ele continua apertando quando sai da fábrica. Então, esse filme, ele faz uma crítica ao quê? Ao trabalho industrializado. Mecanizado. Mecanizado. E aí deixa de ser humanizado. Então, e aí, mas o que isso tem a ver com a prática hoje da medicina no Brasil? Como é que funciona o atendimento no pronto-socorro, Aline? Infelizmente, para você conseguir atender os pacientes dentro de um pronto-socorro ou mesmo por convênio médico ou mesmo no SUS, Sim. se você conseguir se dedicar ao tempo que precisaria, a fila de espera estaria muito maior. Então, assim, eu tenho histórias de paciente que está esperando há 2 anos para passar num pneumo. Sim. Se aquele pneumo do SUS levasse 1 hora com cada paciente, Ia para 4 4, 5 anos a espera. Então, E do convênio, a mesma coisa. Tem gente marcando consulta de convênio para daqui 6 meses, Sim. 7 meses. Aí você fala, nossa, mas o médico me atendeu em 15 minutos. Porque se ele te atendesse em meia hora, você ia esperar 1 hora e meia, 1 ano e meio, 2 anos para ser atendido. Mas é uma bola de neve, porque aí você vira e fala assim, então precisa ter mais médico. Precisa. Mas médico com qualidade e qualificação. Sim. Porque para você ser pneumo, você precisa fazer os 6 anos da faculdade, fazer 2 anos de clínica médica, fazer mais 2 anos de pneumo para você se tornar pneumo. Sim. E aí não é simplesmente você se formar e eu sou pneumo. Não, você não é. Então, você precisa de um médico qualificado, a gente precisa sim de mais mão de obra médica, infelizmente no Brasil tem falta, mas falta de qualidade. Mas aí, falta. essa fala é importante, a gente também poderia fazer mais uns 3 programas só falando sobre isso, né? Porque é maravilhoso. Mas, por exemplo, quando a gente vai a um pronto-socorro, você vê lá a fila, você quer ser atendido logo, porque você está no pronto-socorro, está com alguma emergência. Então, o médico, ele te atende de uma forma rápida. Direcionada, dor de garganta. Isso, mas ele não consegue, às vezes, se ele tivesse tempo para investir em mais 4 ou 5 perguntas, Ele descobre um monte de coisa ali que é talvez muito mais mudasse a importante. conduta. O ano passado eu fui ao hospital, eu tinha ido numa sexta-feira, fomos eu, minha filha caçula e minha esposa, os 3 com sintomas. Eu tava fazendo febre, aí eles me deram lá o corticoide. Se não passar a febre em 3 dias, volta. Segunda-feira eu fazendo febre, o que eu fiz? Voltei. A médica me olhou, eu falei, né, sou da saúde, que isso pode me ajudar e tal. Fui pra reavaliação. Na reavaliação, a médica teve a coragem de dizer que o que eu tinha era frescura, que eu não deveria estar lá, porque eu tinha uma gripe simples. Era sintoma de gripe. A médica não me escutou, ela me interrompeu várias vezes e ainda me julgou. Ela nem entendeu seu histórico, Não né? entendeu. Eu Isso saí é de lá importante. muito chateado. Ela falou, toma mais 2 dias o corticoide. Eu tomei terça e quarta. Segunda e terça. Quarta acabou o corticoide. Quarta noite a febre voltou. Minha esposa falou, vamos ao PS. Eu falei, não vou. Por que eu falei não vou? Eu tinha sido muito maltratado. Na verdade, eu fui humilhado. Só que quando você tá num processo de adoecimento, você tá mais vulnerável. Você quer alguém que te acolha. Eu não tive esse acolhimento, mesmo trabalhando com isso, mesmo instrumentalizando. Fui preceptor do 4º ano de medicina na Unifesp, a gente sabe, eu não consegui, porque ali eu não estava como profissional, eu estava como pessoa. Eu não voltei, a médica não me ouviu. O que aconteceu na quinta-feira, eu fiquei tão mal, eu precisei ir pro PS, eu cheguei lá, choque séptico, fizeram um monte de coisa comigo, a minha glicemia estava em 60, né, e eu tinha comido, e a febre nas alturas não baixava, internei com pneumonia. Então, assim, se a médica tivesse me atendido de uma forma diferente e talvez investigado que a minha esposa estava com diagnóstico de pneumonia, a minha filha que estava no mesmo dia que minha esposa já saiu com diagnóstico de pneumonia, talvez pudesse investigar um pouquinho melhor. E isso a gente estava no convênio. Mas eu não posso apenas criticar a conduta dessa médica. Eu preciso compreender o contexto que essa médica está inserida. Porque ela é cobrada para fazer X atendimentos por hora. É todo um contexto, né? Um sistema inteiro. É um sistema inteiro. No SUS não é diferente. Eu atendo alguns médicos que trabalham pelo SUS e eles sofrem uma pressão muito grande. Eles têm uma meta que eles precisam bater de atendimento. E é uma meta que não coincide com aquilo que é preconizado. Realidade, né? Não, pelo Conselho Federal de Medicina. Sim. Então é totalmente desumano. Por isso que eu tô falando. Como que se pede um atendimento humanizado para alguém que está fazendo um trabalho mecanizado? Para alguém que está ali correspondendo a uma necessidade de produção?
Porque o médico precisa produzir. Quando é no SUS, ele precisa entregar a produtividade para justificar. E quando é no serviço privado, ele precisa dar lucro. Então, quanto mais gente ele atender em menos tempo, mais dinheiro ele gera. E isso, essa própria característica pode ser uma predisposição ali para o burnout, Ela né? é. Ele sentir tudo isso. Eu afirmo isso porque, com os médicos que eu tenho atendido nessa última década, todos trazem a mesma queixa. Eles querem fazer, mas não tem condições. Mas não tem como, né? Não tem. Então tem até um termo que os médicos usam para falar sobre esse atendimento desumanizado. É o tocador de ficha. É o médico tocador de ficha. Ele toca ficha. Literalmente é isso, Não, né? literalmente, porque eu lembro quando eu me formei, eu comecei a trabalhar num serviço do SUS. E eu, gente, demoro para atender, eu dou atenção, eu converso. Até hoje no hospital todo mundo sabe. Eu leio prontuário, eu converso com família. Eu sou mais devagar mesmo. E é meu perfil. E é meu perfil para atender os pacientes assim. Em um plantão de 12 horas, que o médico faz das 7 da manhã às 7 da noite. Eu trabalhava em pronto-socorro do SUS. A gente tem 1 hora só de almoço. Sim. 1 hora sim, porque às vezes você faz meia hora, 40 minutos, 20 minutos, porque tá muito cheio, então Sim. come e volta. Não Sim. tem tempo de descanso. Sim. A maioria dos médicos, assim, tocador de ficha, atende de 100 a 120 pacientes por 12 horas. É verdade. É isso mesmo. Eu nunca consegui atender isso. Logo que eu me formei, você não tem muita experiência, né? E tudo mais, eu atendi a 30, 40 em 12 horas. Aí eu fui chamada Que já a é atenção. bastante, eu fui já é chamada a bastante. atenção. Você foi o quê, Aline? Chamada a atenção. Ah, por quê? Porque eu tava enrolando demais. Você não estava produzindo? Não tava tinha uma produzindo, que eu tinha que atender Entendi. mais. E eu tava no SUS, não era meta no As pessoas sentido... saíam felizes do consultório, né? Saía. Porque receberam que tipo de atendimento? Humanizado. Elas foram atendidas como gente. E aí, Como o pessoa. máximo que Eu eu recebo conseguia muito no atender era consultório. 50, 60. Até hoje, se você me colocar num pronto-socorro em 12 horas, eu não atendo mais de 60 Alguém consegue pacientes. fazer a conta aí rapidinho? Divide 11 horas, né? Por 60. 12 horas? 12 não, porque tem que tirar Dá. hora. Não, eu ponho, vezes é dividido por 11. Vai dar 6 por hora. É isso? 10 minutos? Gente, é impossível. Por atendimento? E acontece muito, né? É o que eu mais 6. recebo. Então, e, quando, por e o hora. profissional que atende 100, 120 em 10 horas? 3 minutos. É 10 pacientes por hora. Ele tem 5 minutos para 5 cada minutos. paciente. Mas é isso mesmo. Se ele não parar para fazer xixi, para tomar um café, para tomar uma água. Eu já vi história de médico que não tem cadeira pro paciente, pra Não, não poder tem ser mesmo. mais rápido. Não, mas eu já entrei em consultório sim. Que E não tem cadeira. E que pra tipo poder de ser- Quando tem, isso né? é um. Qual que é a Se tiver qualidade? acompanhante, fica tudo em pé. É isso. Por quê? Pra ir agilizar. rápido. Mas na medicina a gente tem... É uma palavra de... Aline me ajuda. É muito difícil. É propedêutica, é isso? Propedêutica. Então, fala os 4 passos do método propedêutico. Você lembra? De você primeiro visualizar. Você... Percussão, palpação... Ah, você tá falando dos 4, Isso. não do exame físico. Porque quando o paciente chega, antes de entrar no exame físico, né? Inspeção. Mas a gente... O paciente chega, a gente faz a inspeção, que é olhar. Então ele tá com uma dor na perna, como que ele entrou? Mancando? Ele tá com dor na barriga, ele entrou curvado? Então só do jeito que ele entra, a gente já consegue imaginar o que ele tem. Primeiro a gente vê, para depois a gente escutar o que tá acontecendo. Quando o paciente tem a opção de falar, né? Sim. Por último que a gente vai examinar. E quando a gente vai examinar... Aí a gente faz essa parte de inspeção, que é olhar, a gente... Levantar a blusa. Levantar a blusa. E tem toda uma sequência para você fazer. Inspeção, palpação. Palpação. Então você vai palpar o paciente. pra Percussão. sentir. E que aquele toquinho que faz assim, Que né? faz... Aline? E tem pum. Isso. Que é colocar o esteto e escutar. E isso faz muita... Assim. Isso faz muita diferença. Quem aqui que nunca ouviu um parente falando assim, foi ao médico, ele nem encostou a mão em mim. Às vezes ele nem olha. Você entra, Nem olha ele na sua cara, né? Nem escuta o Mas coração. o que você vai fazer também com 5 minutos, gente? Não dá. Virose. Pois é. Não dá tempo. Pois é isso. Infelizmente é muito comum, né? Agora que vocês falando, é uma coisa, uma queixa que eu recebo muito, né, dos meus pacientes. Eu já tentei passar em muitas nutricionistas de convênio, já tentei passar em várias nutricionistas e elas nem me escutaram. Elas pegaram uma dieta pronta, né? Literalmente. gaveta, né? Dieta de gaveta, né? Existe esse termo. E me Muito, deram. E é óbvio que Que é não igual pra funcionou. todo mundo. E é óbvio que não funcionou, né? Não vai Então, funcionar. assim, é muito triste isso, né? Porque é isso, não tem
o atendimento de qualidade, não tem... E eu entendo também, e eu sempre explico para ela, eu falo, ó, é uma frustração, né, realmente, mas também não é culpa da nutricionista que tá lá. Né? É culpa de um contexto, é um sistema que cobra. Ela tem meta, né? Ela tem que atender tantos pacientes, ela tem tempo, tem 20 minutos para te atender. Então, né? Como é que a gente faz isso? Como é que você vai no médico e não te toca? Né? Que você fala assim, ele não me viu, ele não me atendeu. Ele ouviu metade, dor de garganta, ele não olhou, deixa eu ver sua garganta. Tô com dor de garganta, mas você não olhou a garganta, né? Deixa eu ver o teu ouvido, vamos aferir a tua pressão. Eu tive um caso essa semana, terça-feira. Eu lesionei o pé, tive um rompimento de ligamento, né? E aí eu ainda tava com muita dor, muito inchado, voltei no médico. O médico falou, vamos tirar uma angiografia. Eu voltei pro consultório, ele falou, então, sua fratura já tá cicatrizada. Eu falei, mas eu não fraturei o pé. O que ele escutou da sua queixa? Nada, ele não escutou nada. Aí eu falei, mas eu não fraturei. Não, mas aqui, ó, tá vendo? É bem pequenininho aqui, mas se você olhar, teve uma fratura. Eu falei, então, ou o médico anterior me deu o diagnóstico errado, eu não tinha rompi o ligamento, ou você tá me dando. O fato é que eu continuo com dor. Ah, não, isso vai passar. Nossa. Era isso que você gostaria de escutar? Claro que não, eu queria entender porque que meu pé continua inchado. E um Mas olha que ele acolhimento falou, também, né? cicatrizou a sua fratura, eu falei, mas eu não tava sabendo que eu tava fraturada. Me É novo contaram da primeira vez. diagnóstico ou você não Exato, mas é isso que a gente tá falando, era convênio, e aí ele tinha ali 30 pessoas Uma fila, esperando, né? uma fila, ele não leu nenhum prontuário. Agora, aquilo que a Aline falou de entrar, de visualizar, né, De cumprir os passos, de né? cumprir os passos, de olhar meu prontuário para entender que eu não tinha fraturado. A tua história, A história, né? Fazer a história de anamnese e vida, perguntar, consegue, você trabalha com o quê? Que posição você costuma ficar Exatamente. durante o dia? Sabe que você tá ficando muito tempo em pé, por isso que o teu pé não tá melhorando? Não imagina. Mas isso Não, aí isso vai passar. é gastar tempo, é perder tempo. Então, tem dois médicos. E aí eu vou voltar lá, mas desculpa, pode David. falar. Aí, se ele não faz esse primeiro processo, eu vou voltar lá pela segunda, pela terceira, e isso vai custar muito mais caro pra clínica e pra Inteligentíssima ele. sua fala. Entendeu? É isso. Então é falta de visão. Só que assim, eu como a banana e jogo a casca pra trás. Quem vem depois que se dane. Exatamente. Né? Então a gente não pode pensar assim. Tem dois médicos que são referência pra mim. Um esteve, inclusive, na minha banca de mestrado. Ele era coordenador do ambulatório da pediatria que eu fiz a especialização e fiquei como voluntário, que é o professor Dr. Rudolf Wechsler, e que me ensinou muito sobre esse atendimento humanizado. Né? Ele também é referência no psicodrama no Brasil, além de ser professor de medicina e pediatra, e ele traz muito dessa relação médico-paciente. E o outro também é um professor lá da Unifesp, o Reginaldo Fujita, que inclusive é o meu médico, me operou as minhas filhas. E na pandemia ele falou assim, eu não fiz medicina para me esconder, eu fiz medicina para ser médico. Então ele fazia a palpação em todos os pacientes que chegavam no consultório dele. Ele atendia de máscara, álcool em gel e tocava o paciente. E eu perguntei, por que você está tocando? E ele falou, porque eu sou médico. Não se faz medicina se não for dessa maneira. Então a gente tem esse compromisso. Com certeza. Só que isso gera, assim, um desgaste, porque você faz o juramento de Hipócrates lá, você jura que vai atender a pessoa da melhor forma, que você vai levar a medicina para isso, para aquilo outro, e você é colocado num contexto. Onde não dá pra fazer isso, e aí você se frustra. E aí essa frustração é em decorrência do exercício profissional. Então aí eu consigo identificar o burnout. Perfeito. E aí você falou, né, que você identifica nos últimos 10 anos muitos profissionais da saúde, né, que você atende com a síndrome de burnout. Você tem alguma outra profissão, algum outro público que você sente também essa crescente aqui no Brasil? Tem. Todo mundo. Tem. Não, mas tem um que é muito específico, que é o pessoal da educação. Professores, Muito, imagino. muito. Imagina. Então, imagina, né? Você coloca no ensino, vamos falar do ensino Principalmente público, público, né? por exemplo. No privado não tá muito diferente hoje em dia, Não tá né? diferente, mas no público você tem hoje uma estrutura que é muito interessante. Parece que são mundos distintos. Até a educação infantil funciona muito bem, ela é ótima. Até a pré-escola no ensino municipal aqui de São Paulo. Passou para o primeiro ano, a gente percebe um declínio da qualidade. E isso eu estou trazendo relatos tanto dos professores que eu atendo, quanto dos pais. Né? As minhas filhas não estudam em escola pública, então não tenho essa vivência, mas desses relatos dos meus pacientes. E no estado, hoje a gente tem as escolas de ensino integral que tem uma estrutura muito boa. Mas, gente, como é que eu consigo tocar uma aula com 30 a 35 alunos e eu sozinho lecionando para esses alunos?
Como é que eu faço isso? Conseguir a atenção de E todo numa mundo ali geração durante que uma faz o hora, que 2 quer, né? horas. E que tá Uma geração que faz o que e que quer. tá cada vez Faz o mais que quer. acostumada a questionar. E tá no celular e não presta atenção. Mas o celular e- pra mim nunca foi um problema. A escola da minha filha no ano passado proibiu o celular. Eu falei, burrice. Porque hoje o celular é uma ferramenta essencial. Eu tenho Você uma... tem que ensinar a criança a lidar com É isso. óbvio. Como usar, Não tirar. né? É o que a gente falou aqui hoje. A pesquisa do Google. Eu preciso ensinar. Então tem... Como pesquisar, como usar. Como usar pro bem, né? Pra uma coisa boa. Eu tenho pacientes que lecionam em universidade, eles usam aquele Kahoot, acho que chama, que eles fazem como se fosse dinâmicas, competições, né? Então você divide a sala em equipes, você lança um tema para que eles pesquisem o determinado assunto e tem um tempo. Então isso eles fazem pelo celular, ou seja, você está usando uma ferramenta digital que A todos seu favor. que todos nós temos hoje. É você falar assim, pesquisem aí no Google quais são os 5 primeiros resultados, o que tem de diferença e semelhança entre eles. Ou seja, você ensinar, utilizar essa ferramenta a seu favor e não proibir, porque hoje quem existe sem o celular? Aqui, na nossa sociedade urbana, na Grande São Paulo. Vocês conhecem pessoas que andam sem um smartphone hoje? Não. Então, eu entendo que o ambiente educacional, ele precisa ajudar a ensinar a lidar com isso. E a família, necessariamente, precisa estar alinhada, né? Falando desses profissionais, eu percebo que tal. Me corrija porque é a sua área, Diga, tá? diga. Mas profissões ligadas a muito estresse. Porque antigamente a gente Sim. se falava que as profissões mais estressantes, consideradas mais estressantes, era piloto de avião Sim, e médico neurocirurgia. sim. Então, eu acho que... E professor hoje, eu acho, na minha professor. visão, né? Antigamente, o professor era muito respeitado, os pais respeitavam muito o professor. Hoje, Os pais são os infelizmente... primeiros a desrespeitar. Exatamente. O professor está sendo desrespeitado e deveria ser, na minha opinião, o profissional que mais deveria ganhar no Brasil. Mas não é. Porque você só é hoje quem você é hoje porque você teve alguém que te ensinou a ler, porque você teve alguém que estava na sua bancada, teve alguém que deu a oportunidade de você ir no consultório como Sim. voluntário. Sim. Então, assim, qualquer um que hoje só é quem é porque teve um professor em algum momento que te ensinou. Estamos aqui em 5 profissionais, de áreas distintas. Todos nós tivemos... Professores. É isso. E, infelizmente, o que eu vejo é assim, são pais defendendo a atitude errada do filho. E aí é muito estressante. Aí volta porque eu tava falando do estresse. É muito estressante o professor. Tá lá, estudou para passar, ele gosta daquilo, ele quer passar. O aluno sempre foi aluno, então vai ter a conversa, vai ter... Se não era o celular, era a bolinha de papel, se não era... Enfim, sempre vai... Aluno é tudo aluno. Mas em que contexto tem a parte do respeito do aluno, os pais respeitando o professor, porque foi uma decisão do professor naquele momento. Eu acho que virou uma profissão, uma das profissões estressantes também. E de risco. Eu vou dar um exemplo. Eu errei o ano, né? Agora eu sei que a gente está em 2024, tá, gente? Mas em 2023 nós tivemos um problema muito grave nas escolas. Não sei se vocês lembram da ameaça ao atentado que aconteceu ano passado. A gente teve 2 problemas graves, né? O aluno que atacou a professora, uma professora que morreu. E enfim, eu não lembro agora exatamente qual é o dia, mas era mais ou menos nessa época do ano que disseram que ia ter um atentado. Então, inclusive, na escola das minhas filhas, a partir daquele evento, se contratou um segurança para ficar na porta da escola. Nas escolas públicas, né, onde nós tivemos também os atentados no ano passado, os professores eles passaram a viver um estresse que eles não viviam antes. Eu tenho relatos assim, teve um menino que levou um machadinho para a escola. E aquilo gerou uma gritaria. Todo mundo saiu correndo, o menino do 5º ano. Eu atendo uma pessoa que trabalha naquela escola. Numa outra escola também, uma criança, aluno, né, gente? Desenharam uma bomba lá na lousa. A hora que a professora foi apagar, o que os alunos combinaram de fazer? Apagou a bomba, todo mundo. Bum! Bateu com as mãos e os Você pés. mata do coração. Gente, A sala ao lado, o que aconteceu? Os alunos se desesperaram, a professora saiu da sala chorando e gritando. Todo mundo correndo. Porque ouviu a gritaria da outra sala, achou que era o quê? Uma bomba. Atentado. Isso significa que as pessoas estavam
no limite, estresse. estressadas. Elas estavam em estado de atenção constante, que é uma das fases do estresse. Então, quando a gente fala dos profissionais que hoje vivem, né, e tem esse alto índice de burnout, imagina você mandar um filho para a escola e o seu filho chegar com um arranhão, você vai lá e processa o professor, porque ele chegou arranhado. Mas o professor tem 30 alunos para dar conta. 30 alunos de 8 anos de idade. As crianças estão brincando, elas chegam arranhadas. Isso 30 na escola particular, né? Na pública isso deve ser muito 35 maior. mais ou menos, Na né? pública também. Sim, a gente tem uma outra questão hoje também, que eu questiono, a minha esposa também é psicóloga e neuropsicóloga, né? E ela faz muito esse questionamento da inclusão. Porque você coloca uma criança neurodivergente na sala de aula e fala que aquilo é inclusão. Os alunos, os colegas não estão preparados, os professores não têm apoio, eles têm que dar aula do mesmo jeito e considerar a individualidade de cada aluno. Mentira! Mentira! Que professor que com 30 alunos na sala Consegue isso. transmitir conteúdo, controlar a sala, identificar e manejar a individualidade de cada um dos 30? Pô, gente, pelo amor de Deus, em que Nem em mundo a casa, às gente vezes, vive? com 2 filhos a gente consegue. Em que mundo a gente vive? A gente quer acreditar em quê? Então o professor sai estressado, o professor tem que gritar, que nem um louco na sala de aula. Ai, não, mas 2024, professor gritando, daqui a pouco tá batendo de novo. É só olhar, tem aquele rapaz que faz o podcast lá, da educação, né? E é super, esqueci o nome dele agora, mas ele é super famoso, depois eu mando o link para vocês, que fala das dificuldades que os professores enfrentam. Então, eu Deve acho ser assim muitas. que eu atendo médicos, atendo professores, psicólogos, acho que é o público que eu mais atendo. E sim, os psicólogos não estão tão estressados, não que eu tenha reparado, mas médicos e professores é bem Muito. complicado, sim. Você vai dar aula numa academia, uma aula coletiva, você não consegue colocar 15 pessoas para o professor? Por exemplo, a gente faz recreação. Recreação é 15 crianças, é um monitor para 15 crianças. Você está falando de 35 para um professor controlar ainda na sala, sentado. Imagina o de educação Você entendeu? física. Com o como é que celular tem na isso? mão, com meninos de 13, 14 anos, como é que consegue ter esse controle? Com hormônio, né? Com o apoio da família, porque eu grito o professor, eu xingo o professor, eu não sou castigado em casa. O pai vai lá e fala assim, o que você fez pro meu filho te xingar? É, a gente vê isso. Nossa, eu sou da época que se chegasse uma reclamação da escola, você apanhava. Ô, David, Chegou reclamação, não importa quem tá errado, mas quem vai apanhar você. Aqui vai pro apanhar milho, você, Vai pro é. milho de joelho. Ô, David, e a síndrome, né, do burnout, e quais são os cuidados? Ela pode ser prevenida? O que você daria, assim, de Dica. de dica, de conselho? A Aline falou no começo do podcast uma coisa muito interessante, né? Que é o convívio com pessoas que vão promover essa sensação de bem-estar. Então, eu estar com pessoas da minha família, porque não necessariamente família eu amo, né? Tem família que é verdade. bem Estar com pessoas que te complicado. fazem bem. Isso, em situações que eu me sinta bem. Então, como eu falei, a espiritualidade, se você pertence a alguma comunidade religiosa ou tem alguma prática espiritual ou religiosa que você se sinta bem, vá. Ah, eu me sinto bem nadando, vá fazer natação. Constantemente, né? Não é só quando o negócio tá ruim. É Porque a gente vai falar fazer do isso preventivo. todos os dias. É. Do preventivo, Ter né? tempo de qualidade, né? Vamos pensar aqui na infecção de urina. Então, quando a gente é diagnosticado com infecção de urina, a gente toma lá o antibiótico, ou o monoril, né? Ou algum outro, não é isso? Moronil é analgésico, mais o antibiótico, que aí existe um monte, né? Aí o que o médico fala pra gente? Na hora de beber bastante água. Mas a gente bebe bastante água só quando tem infecção de urina? Não, deveria beber sempre. Pra quê? Pra não Pra ter de novo. prevenção. Exatamente. Essa é a ideia, né? É ter Isso. tempo de qualidade. Manutenção, prevenção, sempre. Pra não sempre. deixar nunca chegar nesse nível, né? Faz um Não gráfico chegar- pizza. Qual percentual da minha vida eu dedico a situações que não me geram prazer? E qual percentual da vida que eu dedico a situações que eu tenho prazer? Que eu A vivo dica aí bem? para os nossos ouvintes fazerem um gráfico da pizza já para entender. É o que a gente fala aqui, né? Você precisa ter atividade física, Sim, alimentação saudável, perfeito. dormir Ah, e relacionamentos positivos. Sim, Ponto. E sim. beber água. E beber água. E fazer Sim. yoga e meditação. Ah, Você não vê um yoga e professor... Não, é meditação. sério, você não vê um Eu adoro. professor de yoga e de meditação estressado. Sim. Ah, eu tenho uma cliente.
Você não tem, às vezes não tem dos condomínios Ela fala assim, nem- fulano a gente de fala tal bom dia, brigou. ela não Fala, não, responde. professor de yoga não tem como brigar. Sério? Tem. Tem. Eu vou te apresentar essa. Ela entra na loja, a gente fala bom dia. Ela faz questão de não Essa daí, responder. então, Eu acho que ela não sabe? meditou ainda. Ela precisa fazer yoga, então ela só dá aula Acho de que ela yoga. só dá, Ela só dá aula, não faz. pratica. Tem que praticar. Não, tô Mas falando. às vezes é verdade, ela só dá aula ali, ela tá muito atenta nisso, mas o tempo de qualidade pra ela não dá. É o que eu tenho Perfeito. zero reclamação dentro dos condomínios, porque o professor ele vive aquilo, a voz dele, o tom de voz dele de É verdade. bom dia, gente, tudo bem? Não tô brincando que é minha É diferente do exceção, professor de dança e pessoal, e você vê que o cara tá ali no agito ali. Não, o professor ele preparou uma aula, com certeza quem faz, ele já fez uma meditação antes, Sim. ele já fez a aula dele antes, ele se prepara, ele tem um ritual para poder dar uma aula. Sim. Mas vamos lá, eu me considero um ótimo psicólogo. E eu não vou usar aqui falsa modéstia, porque eu costumo até dar um exemplo, né? Pensa numa data importante aí, casamento, formatura, alguma coisa. Você vai a um cabeleireiro e você fala assim, você é bom? Ele fala assim, dou pro gasto. Você vai se sentir confortável com esse profissional? Não. Você quer um profissional que fale o quê? Sou ótimo, sou o Ótimo. melhor. Eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor. Então eu acho que a gente precisa acreditar nisso. Só que eu também sou ser humano. Eu xingo no trânsito, eu não brigo mais, tá? Eu xingo com o vidro fechado, porque eu tenho medo, é verdade. Fala sozinho, né? Eu falo sozinho, porque eu tenho 2 filhas, eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho família. Eu não quero levar um tiro, não quero arranjar uma confusão assim. Então, eu brinco com acreditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, o professor de yoga, talvez na atuação profissional, ele cumpre o papel direitinho. Mas na vida pessoal não consegue dar bom dia. Tem problema de interação. E isso é maravilhoso, porque lembra que nós não somos sozinhos. O ser humano é um ser social. Então, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para cuidar de mim. O autocuidado, ele é fundamental. Mas não dá pra ser só isso. Não dá para ser só isso. Eu preciso de alguém que cuide de mim, que me lembre... Bebeu água hoje? Olha, eu fiz um chazinho tão gostoso. Quer tomar? Uma comida gostosa. Vamos assistir uma série, um filme juntos. Vamos ficar abraçados, vamos brincar. As crianças fazem isso. A criança convoca o adulto o tempo todo. E a gente, quando cresce, esquece de convocar. A gente vai cobrar. A gente não vai convocar. Se a gente tá triste, a gente espera que o outro tenha. Ele tem a obrigação de mapear a minha tristeza e vir me fazer feliz. A criança, se ela tá entediada, ela fala, brinca comigo. Vem cá, vamos fazer isso. E por que a gente não faz isso enquanto adulto? Cobra o outro. Nossa, faz tempo que você não me liga. Mas e você? Quando foi a última vez que você me ligou? Você já dá indireta. Então a gente muda a fala. Olha, faz tempo que a gente não se fala, eu tô te ligando porque eu estou com saudade. Falar com você me faz bem. Não quero ficar tanto tempo sem falar com você, ao invés de com uma fala acusatória. Então, quando você fala da prevenção, estar com pessoas, conexões de qualidade, isso é muito importante. Dormir é muito importante, porque se a gente não dorme, quando você faz academia, quando você está com um profissional de educação física, eles falam, beba bastante água, durma e tenha alimentação saudável, não é isso? Então, a gente tem que ter um sono de qualidade. Eu estava comentando com a Aline, depois de muita relutância, agora eu comecei a usar o CPAP, que é um aparelho que ajuda na respiração, a gente coloca à noite, porque eu faço apneia. Então eu vou parando de respirar durante a noite. E isso pode Zero influenciar qualidade. no humor, pode influenciar No Porque você não tem um relacionamento. sono em tudo. reparador. Não tem. Né? E a gente precisa mapear isso. Isso é muito importante, né? Até pra gente falar pros ouvintes, que não dá pra gente... O autoconhecimento é ótimo, né? Sim. Mas não é suficiente sozinho. Então, a gente precisa de ajuda, de alguma forma, né? Sim. Então, eu sinto que tem muito uma resistência nas pessoas de buscar ajuda. Até hoje, Sim. tá melhorando, né? Mas até hoje a gente fala... Eu escuto pessoas falando, não, mas eu não preciso de terapia. Eu não Psicólogo vou... é coisa de louco. eu não louca, vou. E né? quando se fala no psiquiatra, então, né, o negócio piora. Mas assim, muita gente, até pra uma terapia, tem esse preconceito e fala que não precisa e que gente, peçam ajuda, né? Tem um exemplo que eu gosto Precisa. de levar, quando as pessoas falam do psiquiatra, eu falo sem problema nenhum. Se você quebrou o braço, vai ao oftalmologista. É verdade. Pronto. Nunca tinha pensado. Não é? Ah, não, eu vou no ortopedista. O oftalmologista cuida do olho. E o psiquiatra cuida do quê? Se eu tô com um problema da ordem dos meus pensamentos, Por que é um que você não problema vai, mental, né? por que eu não vou procurar quem estudou pra isso? É um médico como qualquer outro e é uma Exatamente. doença como qualquer outra. A diferença é que não aparece na imagem. Eu não tenho um exame de imagem ou um hemograma. Então, por isso que eu ainda tenho preconceito. Porque a gente precisa lidar ainda com a Não é invalidação. checklist. Não é. Então, a gente tem que lidar com a invalidação alheia. As pessoas não validam aquilo que elas não podem testar. Elas invalidam aquilo que elas não podem testar, que, é mentira, você está inventando isso. Isso não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Muito bem, Perfeito. né? Nossa, a gente precisa de mais podcasts aqui com o David. Vários assuntos que a gente podia falar há muito tempo, né? Mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu queria te pedir para deixar, né? O que você deixa de mensagem, de conselho para os nossos ouvintes que estão aqui até agora com a gente? Eu acho que hoje nós estamos com uma equipe muito especial aqui. Né? Cada um contribui com um pedacinho desse quebra-cabeça, que é a complexidade humana. Então a gente precisa cuidar da alimentação, dos hábitos saudáveis, das atividades físicas, cuidar do metabolismo, porque o hormônio regula a nossa vida inteira. Tudo. Né? E também cuidar das emoções, por que não? A psicologia está em tudo. Aí eu sou suspeito, eu vou defender, né? Tá em tudo. Mas está no comportamento, nas relações, nos pensamentos, nos sentimentos. Então vamos cuidar de si e das pessoas que estão ao nosso lado. A gente se cuida e cuida do outro. Se todo mundo cuidar de si um pouquinho, e não é cuidar da vida dos outros fazendo fofoca e perturbando, não. É oferecer ajuda, é se disponibilizar. Como eu posso te ajudar? E quer uma boa ajuda? Ouça, sem julgamento. Só esteja ao lado de alguém para ouvir e apoiar. Valida o discurso do outro, concordando ou não. Ao final, amigo, acho que é bom você procurar um profissional da área. Pronto, isso ajuda e muito. Seja um bom ouvinte, né? Seja um bom. Tem que acolher. Né? Então é isso, ser um bom ouvinte, trabalhar um pouco a prevenção. Eu falei, pessoal, hoje é muito mesquinho a questão em relação à saúde e à prevenção. Eu falo, se a pessoa hoje ela trava a coluna, se no meio do caminho ela tá indo no médico, destravou, ela volta. Dorflex. Né? Então, assim, massagem. Às vezes você fala para as pessoas, tem gente que nunca fez uma massagem relaxante, tem gente que nunca fez uma quick massage. Sim. A pessoa faz uma drenagem, porque é estética. Sim. Mas o relaxante não vai trazer nenhum benefício para ela a curto prazo, né? Sendo que para curto prazo está fazendo, mas ela não percebe porque é internamente, né? A galera não valoriza tanto, assim, a parte Mas eu valorizo a drenagem por quê? Porque a drenagem, ela me coloca num outro campo, que é da aceitação e do pertencimento. Então, se eu tô com um corpo que corresponde ao padrão, eu não sou julgado, eu só aceito, eu tenho pertencimento. Quando eu faço a Quick Massage, eu tô falando do meu autocuidado. A minha dor eu disfarço. Exatamente. Ninguém vai ver. Aí eu sofro calado e sofro sozinho. Exatamente. E aí desencadeia uma pior em tudo. A mulherada sai do salão, que tem um salão bem em frente à loja. Deixa ali R$ 1.500 numa luzes, mas a hora que atravessa para comprar castanha, R$ 40 é caro. Olha aí. Perfeito. Perfeito. Aí a vontade de falar assim, e aí, deixa eu ver o ticket do cartão que você deixou do outro lado da rua. Mas Pois é. tudo Porque que é isso é voltado à saúde externo, é isso. tudo que é voltado à saúde é isso. Não é investimento, né? Não é Você investimento. fala uma academia, R$100, você fala, é caro. Uma Né? pizza na R$100 cara. por ano, por mês inteiro, pizza né? Aí você fala, Pro mês vou comprar inteiro. Pro mês Mês inteiro, inteiro. que dá R$5 um café da manhã, entendeu? Sim. Porque ela não é merecedor de pagar R$100 para cuidar do corpo dela, Não. é isso. Sim. Né? Comprar uma suplementação é absurdo, mas ela comprou um remédio de R$500 que o médico mandou ela comprar. Né? Eu adoro falar o exemplo da pizza, né? Gasta com a pizza 150, R$200 no final de semana. Mas a academia é caro, né? É a mesma coisa, se a gente for pensar aqui, né? Uma consulta médica, uma consulta da nutricionista, um acompanhamento na psicologia. Sim. Tudo isso as pessoas veem como, nossa, é caro, Não eu não vou precisa. gastar, eu não preciso investir É nisso despesa. agora. Né? Só que aí gasta com umas coisas que... Mas na bolsa, no sapato, na pizza, no restaurante. que vai te trazer o que ali, né? Mas É o prazer momentâneo. né? É o que tá por fora, né? É o Tá que- por fora. rapidinho, eu queria só fazer duas falas rapidinhas. A primeira é que minha sogra está internada no hospital público e eu nunca tinha tido a experiência de estar internado como acompanhante. Eu já fiz estágio na época da faculdade, depois lá no Hospital São Paulo, na Unifesp, e a gente vê a dificuldade que é o acesso a um serviço de qualidade. Né? Então eu falo que esses últimos dias têm sido desgastantes, são hoje 15 ou 16 dias de internação, porque a gente consegue as coisas em dois extremos, ou é na bajulação ou na briga, e isso desgasta muito. Mas tem alguns profissionais lá que a gente está assim, são profissionais pra gente levar pra vida. Tem uma técnica de enfermagem, a Juliana, que tratou a minha sogra de uma maneira totalmente humanizada, que eu gostaria que um dia ela pudesse dar aula para as outras pessoas, porque ela foi um exemplo de atendimento e num departamento onde você chega, você está num bolsão com 16 leitos e caótico, e 2 técnicos de enfermagem também, o Ítalo e o Fagner, que se preocupam o tempo todo, eles viram a minha sogra para não dar escara, olha para ver se a fralda está trocada, então Faz toda a diferença. são pessoas que realizam a atividade profissional delas com amor.
e que um tá preocupado com o outro, porque eu reparei isso. Quando eles estão bem apurados, amigo, deixa que eu te ajudo, vamos trocar a fralda junto, vamos fazer juntos. Então, quando a gente fala que cuide do outro, isso também no ambiente de trabalho é muito importante. Ofereça ajuda. Isso também é, eu vou fazer o meu, ele que se lasque. Se Não, entrega, né? não faz isso. Não faz isso, porque é muito difícil, né? Perfeito. Então isso é uma coisa. E o segundo ponto que eu acho que é a gente pensar muito sobre a vida que a gente quer levar. Como eu tô dizendo, eu amo a psicologia, mas eu arranjei uma confusão no Instagram esses dias, porque as pessoas, elas pedem muito atendimento social. Pode me atender por R$20 a hora, o mês, R$50 o mês. Eu recebo. Eu entendo, gente, eu entendo de verdade que hoje o profissional da Nutri, da psicologia, são atuações elitizadas. Não são atuações que a grande população tem acesso porque não pode pagar. Só que a gente está criando um mecanismo que ele é muito ruim, porque a população vem direto até o profissional, pedindo para o profissional reduzir demais o valor, o que em absoluto cobre os nossos custos de vida, ao invés da população se organizar e cobrar do poder público a contratação de profissionais suficientes para o atendimento no SUS. Porque hoje o SUS não paga um salário adequado para um psicólogo, mas é um salário razoável. Entre as atuações do psicólogo, na UBS ou em alguns serviços de saúde, é um salário ok, não é um salário ruim. Não é ótimo, mas não é ruim. Agora, por que eu não contrato? Por que eu não tenho 4, 5 psicólogos para atender a população naquele bairro? Essa população ia ficar menos doente, porque a gente sabe que grande parte das doenças estão ali São por emocionais. questões emocionais. Mas a população, ela... Uma questão de custo público. Exatamente. Se eu tenho mais profissionais de psicologia atendendo aquela pessoa que desenvolveu uma doença por questões psicológicas, que a gente sabe que tem, essa pessoa não vai ficar doente, ela vai custar menos para a saúde Há pública. quase 20 anos a gente tem um programa que ele foi validado pelo Ministério da Saúde, que são as práticas integrativas, PIC, prática integrativa... tem acupuntura, tem cromoterapia... Acho que são 28, se eu não me engano. Uma amiga minha... Florais... Perfeito. Uma amiga minha defendeu o doutorado dela sobre isso, sobre o benzimento, que é uma das técnicas. Alguém aqui já foi ao UBS e recebeu um reiki ou um benzimento? Não. Se isso tem uma lei que fala que pode ter, por que não houve a contratação de um desses profissionais, de um arte-terapeuta? Por que a população não tem direito a receber esse tipo de atendimento? Que às vezes é o suficiente para tirar algumas patologias. Ou para Pra acolher. evitar, prevenir um monte de coisa. Então eu acho que a gente precisa aprender a se organizar e redirecionar essas demandas. Porque senão isso desgasta o profissional que fala, poxa, eu tô negando para quem não pode pagar. Quem não pode pagar fica se humilhando, pedindo um serviço e eu não consigo atender e a pessoa não consegue ser atendida. É um ponto muito importante também. Bom, David, eu queria muito te agradecer, né? Essa troca, como eu falei, a gente tem que fazer outros episódios aqui pra falar Tem várias assunto, pautas, né? tem assunto pra caramba. Mas aprendi bastante, foi muito importante, né? Você compartilhar tudo isso com a gente. Obrigada, Lu, pode fazer suas considerações. Ai, já sou eu agora. Boa noite, gente. Muito obrigada por ter ficado com a gente até essa hora. Faça seu trabalho por amor. Se você tá tendo aí muito estresse, tá achando que tá entrando num setor aí que pode ser essa síndrome, procura um profissional, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque eles vão te ajudar. E sempre trabalhe com amor e por amor. E por dinheiro. Por dinheiro, que que pode pagar as contas, que sim. vai vir por Tem que pagar consequência. Quando você faz por amor, o dinheiro vem Dinheiro por vem com consequência. Com certeza. David, obrigada por estar aqui com a gente. Foi excelente. A gente vai ter outras conversas. A gente vai deixar as suas informações quem quiser entrar em contato com você. E obrigada por dividir esse conhecimento tão importante. Foi uma delícia. Eu que agradeço. Uma delícia estar aqui com vocês hoje. A gente vai te chamar outras vezes, com certeza. Eu né? venho. Gente, Muito obrigada, pessoal que tá aqui com a gente até agora. Toda terça-feira, às 8 horas, vai ter um novo episódio aqui pra vocês. deixa o like. Deixa o like, Compartilha. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal e curte. Segue a gente no Instagram. Tchau! Tchau, gente.